Olá, sejam bem-vindos aí à apresentação de mais um módulo do nosso curso sobre iniciação científica na educação básica e as feiras de ciências. Esse módulo especificamente, é sobre como fazer os registros, como fazer a confecção dos documentos sobre o processo de investigação, principalmente os documentos que são utilizados como requisitos, para apresentação nas feiras de ciências. Eu sou Adevailton Bernardo dos Santos, atual coordenador da Feira Ciência Viva. Então vamos lá. Bem, aqui alguns documentos que eu ressalto, que são os documentos importantes, tanto para a participação na Feira de Ciências, como para o registro, das atividades investigativas que são realizadas na educação básica. O primeiro dele, apesar de estar um pouco fora de ordem aqui, que eu considero que é um documento básico, que deve ser dada toda a atenção para ele, é o chamado diário de bordo. A gente vai falar um pouco dele mais para frente. Não vou falar muito agora, mas como o próprio nome diz, é diário. Então é algo que tem que ser constantemente utilizado para se fazer o registro. Se for diário, semanal, enfim, isso aí vai depender da frequência com a qual você desenvolve as atividades com determinado grupo de estudantes ou com determinada turma, por aí vai. Depois tem o plano de trabalho ou o projeto da investigação, normalmente desse documento, após realizar a investigação e ter concluído, você passa dele e complementa, fazendo o relatório ou o artigo, e para a apresentação nas feiras de ciências, o que o pessoal normalmente pede muito, são esses dois documentos aqui, que acaba nem sendo documentos, mas sim ferramentas de apresentação, que é o banner e o vídeo. Bem, infelizmente, na nossa trajetória de feiras de ciências, o que a gente vê é um relato de que sempre há muitas dificuldades a respeito de se fazer esse registro. Enfim, algumas têm um fundamento maior, outras nem tanto, mas enfim, vamos tentar comentar um pouco dessas dificuldades aqui. Primeiro, é a respeito do formalismo que é exigido, que é o chamado formalismo acadêmico. Então, você tem aí as citações e referências através das normas da BNT, a forma de escrita diferenciada, enfim. Esse formalismo acadêmico, nem sempre ele é uma exigência muito forte. Então, acaba que nós sugerimos que se utilize um formato acadêmico. Mas na hora de fazer a redação, um pouco disso pode ser deixado de lado. Mas é importante que esse registro ou esses documentos siga uma certa ética, uma certa, vamos dizer, uma forma de transformar essa informação em algo que o leitor consiga realmente entender o que está sendo colocado naquele documento. Então, o formalismo acadêmico torna isso de uma forma direta e simples. Mas se você quiser escrever um pouco fora do formalismo acadêmico, não tem problema, desde que você coloque ali todas as informações de modo claro e objetivo. E um leitor consiga, através da leitura ou da observação daqueles documentos, consiga realmente entender aquilo que foi feito. Isso é importante. Mas isso é uma dificuldade de registro. A respeito disso também, é importante ressaltar a dificuldade para os estudantes do ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental dos anos iniciais. Muitas vezes esses estudantes não dominam perfeitamente a escrita. Então, há uma certa dificuldade para que os estudantes façam o registro das atividades investigativas. E aí, como é que eu faço nessa situação?
Bem, nessa situação, inclusive está no documento do professor Breno, né, que está lá no nosso curso, você pode acessar, né? Nessa situação é interessante que o próprio orientador faça o registro. Então, os estudantes, por serem muito novos, né, e muitas vezes não dominarem a escrita, quanto mais a escrita acadêmica, né, que é muito mais difícil, né, então eles devem registrar isso por meio de conversas, rodas de conversas, né, e o professor orientador vai anotando isso à medida que vai acontecendo. Outra forma também de registro é por meio de figuras, desenhos, objetos, fotos, né? Então, o orientador ele deve fazer esse registro ou obter essas figuras, essas fotos, né? Logicamente, tomando cuidado com questões éticas, né? De não expor, né? Nomes ou faces ou algum comportamento que porventura cause constrangimento futuro, né? Então, evitando isso, ele pode armazenar esses documentos e ir fazendo com isso, né, o registro das atividades investigativas, tá? Desculpe, mas isso não é problema, né? Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a própria transcrição das ideias para os textos, né? Então, as pessoas, inicialmente, a gente sempre fala para que os estudantes façam esse registro e sejam acompanhados constantemente pelo orientador, né? Então, os estudantes têm essa dificuldade de fazer a transcrição das ideias para os textos. Ou quando fazem, né? Fazem sem detalhes, fazem sem reflexões, simplesmente coloca lá, fiz isso. E aí, simplesmente falar que foi feito, muitas vezes não é suficiente, né? Então, fiz isso e o resultado foi este, e a partir disso conseguimos compreender diversas questões, como esta, ou responder algumas dúvidas. Tal dúvida, tiramos ela da seguinte forma, e por aí vai. Então, além de transcrever o que ocorreu, né, também fazer comentários, fazer críticas, fazer reflexões sobre aquilo é importante. E aqui eu sempre falo, né, só vai ter uma destreza maior, um aprendizado maior, as pessoas que fazem isso. E só aprende fazendo, né? Então, querer que os estudantes, no primeiro encontro, já façam aquela beleza de registro, aquela beleza de documento, isso é difícil, né? Mas o orientador acompanhando e fazendo o monitoramento correto, a motivação para que os estudantes façam aquilo, né? E comentando também depois deles fazerem, que poderia fazer um pouco mais, ou exageraram um pouco, né? Enfim, isso é uma avaliação que o orientador deve fazer, né? Isso vai fazer com que eles criem esse hábito. E criando o hábito, as coisas ficam mais fáceis e mais fluidas, tá? Bem, falta de habitualidade no registro. Foi aquilo que eu falei, né? Muitas vezes, né, só vai ter esse hábito fazendo, né? Então, é importante que o orientador cobre, que o orientador insista para que esses registros sejam feitos. Sugerimos, né, e isso muitas vezes dá um bom resultado, que sempre reserve nos encontros um tempo, no final do encontro, para fazer comentário dos registros já feitos e novos registros. Inicialmente esse tempo é maior, né? Às vezes uma meia hora, enfim. Mas à medida que o tempo vai passando e o hábito vai sendo criado, né? E os meninos, os estudantes fazem isso com determinada frequência e com mais facilidade, né? Esse tempo pode diminuir, às vezes uns 10 minutos por encontro e tal, mas sempre deixe um tempo ao final dos encontros, ao final das reuniões, para fazer esse registro, né? Outra dificuldade, né, são as citações e referências das normas ABNT. Realmente isso aqui é algo que o formalismo acadêmico exige, né? As normas realmente existem e são chatas, né? Toda norma, né, às vezes que você não está acostumado,
quando você se depara com ela, aquilo dá um baque. Né? Então, as normas da BNT existem e devem ser seguidas. São chatas, concordo, né? Mas não são difíceis, como muita gente pensa. Né? Nos modelos que tem aí, nos documentos do site, né? Tanto no modelo do projeto quanto no modelo do artigo, né? Tem como faz as citações e referências. Né? A diferença: citações é quando você está escrevendo o texto e cita que aquilo que você está escrevendo é originário de um outro autor. E aí você cita o nome do autor com a data. Isso é a citação no texto. A referência é quando você coloca no final do texto aquele autor que você citou no texto com o artigo que ele escreveu e que você usou para retirar aquela citação. Né? Então, a citação é ao longo do texto e a referência é ao final, retomando o autor, né, com mais detalhes que você fez a citação. Há sempre alguma dificuldade também com as apresentações, né? Então, muitas vezes, né, esses documentos são feitos de forma rápida, né, e apresenta vários descuidos, né? Então, vários cuidados que poderiam ser vistos e corrigidos, seguidos, né? Por exemplo, o fundo de um banner, o fundo de um vídeo, né? Alguma frase, excessos de textos no banner, falas muito longas durante a criação do vídeo, né? São coisas que poderiam ser evitadas, né? Então, cuidados ao fazer as apresentações, o banner, o vídeo, né? Devem ser sempre um objeto de atenção, né? E não se preocupe em fazer várias vezes, né? Se porventura fez o banner ou o vídeo uma vez e não ficou bom, não gostou, né? Refaça. Né? Sugerimos, tanto no banner quanto no vídeo, né, um poder de síntese. Né? Não coloque textos muito grandes, não fale no vídeo textos muito grandes, muito decorados. Né? Então, você deve evitar muitos detalhes, coisas sem atrativos, né? E priorizar resultados mais importantes e formas de apresentação que são atrativas, gráficos, imagens, fotos, esses detalhes, tá? Então é isso que a gente tem para falar sobre esses documentos que servem de registro ou servem para apresentação nas feiras de ciências. O primeiro documento, né, apesar de não estar naquela ordem, nós achamos que o diário de bordo é mais importante, mas vamos falar para ele daqui a pouco, né? Vamos falar aqui do plano de trabalho ou projeto da investigação. O que o plano de trabalho ou projeto de investigação deve ter? Primeiro, a introdução e uma justificativa, né? Você deve responder aqui o porquê e o para quê da investigação, né? Então, na introdução, você deve descrever o tema e descrever a importância de investigá-lo. E, a partir disso, quais os impactos que os resultados da sua investigação pode trazer. Aqui na justificativa do seu trabalho, no para quê da investigação, né, ao responder essa pergunta, você vai justamente vender o seu peixe. Né? Quando a gente fala vender o peixe, né, seria trazer ali as informações mostrando a importância do seu trabalho. Né? Então, capriche bastante nessa justificativa. Na introdução, né, você vai descrever o tema mostrando o porquê dessa investigação. Os objetivos, eles acompanham a introdução à justificativa, inclusive podem vir, né, um pouco mais na parte final da introdução à justificativa, mostrando exatamente, de modo claro, preciso, qual que é o objetivo do seu trabalho, qual é a pergunta que você pretende investigar e criar uma resposta, né? Então, aqui eu coloco o objetivo geral, que ele pode se tornar a pergunta de investigação. Quando você consegue traduzir
o seu objetivo no formato de uma pergunta, as coisas ficam mais claras, né? Aí no final, depois mais para frente no resultado do artigo, né, é importante você retomar esse objetivo que você traçou, que deve ser único, ele não pode ficar mudando ao longo do texto, né? E ao retomar essa pergunta, você deve, ao final do seu trabalho, escrever claramente, de modo direto e preciso, a resposta que você tem para ela. Às vezes é uma resposta completa, que responde totalmente, às vezes é uma resposta parcial, e aí você indica, encontramos esses dados parciais e novos estudos serão feitos para complementar isso. Os objetivos, né, geral e específicos, né, eles se complementam. Qual é a diferença entre eles? O objetivo geral ele tem que ser único, um só, direto. Uma pergunta que precisa de uma resposta. Né? Se você vai fazer, por exemplo, né, aprendizagem baseada em problemas, você vai ter um problema. Esse problema ele pode ser escrito no formato de uma pergunta. Feita a pergunta, ela é única. O objetivo geral, um só. Né? E os objetivos específicos, o que seriam? Objetivos específicos são mais ou menos aqueles passos que você deve seguir e vão cumprindo etapas, e essas etapas, ao final, uma vez cumpridas todas, já te dão, no conjunto, a resposta do objetivo geral. O objetivo geral, normalmente, não é uma pergunta que você responde de cara. Ela precisa de passos e a condução e a resposta que esses passos vão fazendo, elas te levam a uma construção de uma resposta para o objetivo geral. Vou te dar um exemplo para vocês, pelo menos, terem um pouco de clareza. Né? Vamos imaginar que exista um objetivo geral, que seria, por exemplo, determinar quantos alunos de uma determinada turma recebem, ou melhor, recebem não, têm uma visão positiva sobre o auxílio que é dado para o ensino médio, para a conclusão do ensino médio. É um projeto novo, né, que é o chamado Pé de Meia. Né? Aí você coloca como objetivo geral verificar, normalmente é um verbo no infinitivo, né, por isso verificar, sempre começa com esse verbo, verificar quais são as concepções ou quais são as ideias que os estudantes possuem sobre o programa Pé de Meia. Então, esse é o objetivo geral. Traduzindo isso numa pergunta, né? Qual é a percepção que os estudantes do ensino médio têm sobre o programa Pé de Meia? Então, note que o objetivo geral, ele utiliza um verbo no infinitivo no começo e uma frase, né? Quando você transforma ela numa pergunta, a ideia é a mesma, só que é colocado no formato de um questionamento. Muito bem, esse é o seu objetivo geral, ele é único. Agora, durante a investigação, você chega para os meninos e pergunta direto: qual é a sua concepção sobre o pé de meia? Bem, talvez isso gere algum desconforto e muitas vezes também eles não vão ter nenhuma resposta meio detalhada sobre o que você precisa saber. Então, pode ser complicado uma pergunta direta. Então, você divide esse objetivo geral em objetivos específicos. Por exemplo, né, quantos alunos da escola participam do Pé de Meia? Esse é um objetivo específico que vai te auxiliar ao determinar as concepções que esses alunos têm. Como os alunos ficaram sabendo do programa Pé de Meia? Quais as dificuldades que os alunos possuem para se ingressar no programa Pé de Meia? Os pais apoiam o programa Pé de Meia? Como que os seus colegas, você já ouviu falar sobre o programa Pé de Meia? Você acha que o programa Pé de Meia é bom? E por aí vai. Então são várias perguntas. Cada uma dessas perguntas pode se tornar um objetivo específico.
Então, determinar quantos alunos recebem o pão de meia na sua turma, determinar se há dificuldades no processo para receber ou entrar no programa Pé de Meia, e por aí vai. Né? Então, cada um desses itens seria um objetivo específico. Se você consegue respostas para esses objetivos específicos, como resultado, você já tem a resposta direta do objetivo geral. É mais ou menos assim que funciona. Né? Esse exemplo que eu dei e essa explicação, né, é inicial. Então, você só vai ter uma certa clareza a respeito disso fazendo essa divisão. Faz uma primeira vez, depois corrige, por aí vai. No caso, né, as investigações, só aprende a fazer investigação investigando. Tá? Referencial teórico, né? Aqui é um ponto onde você faz uma revisão bibliográfica sobre o tema e escreve. Aqui não são emitidas opiniões, né? Metodologia, aqui é muito importante. Aqui você deve responder a pergunta: como a pesquisa, como a investigação será realizada? Aqui você deve descrever o passo a passo. O que eu vou fazer para realizar essa atividade, né? Então, primeiramente, fazer uma discussão na turma, depois uma revisão bibliográfica, depois o levantamento de hipóteses, depois construir um instrumento de pesquisa, depois repassar esse instrumento de pesquisas para as pessoas interessadas, coletar as respostas, analisar as respostas, né? Então, vou analisar isso de que forma? Fazer a leitura das respostas e retirar dessa leitura os pontos mais importantes, ou, se for respostas de sim, não e tal, fazer uma análise estatística com determinação da média, de frequência e por aí vai. Então, a metodologia deve descrever o passo a passo que você vai seguir durante a atividade, incluindo, né? Se será feita e como será feita a coleta e a análise das informações. Como é um projeto, você não tem resultado, né? Mas você pode prevê-los. Né? Então, quais os possíveis resultados? O que eu espero destes resultados? Então, possíveis resultados e hipóteses. O cronograma de execução, que vai indicar datas e períodos da realização das atividades. Aqui é interessante, né, porque inclusive foi falado em apresentações anteriores, né, que às vezes os projetos de feiras de ciências são feitos em prazos curtos. Né? Vamos fazer uma feira de ciências na escola em outubro, começa a programar ela em setembro. Não, não é assim que funciona. Se você deseja realmente fazer, né, o uso de atividades investigativas, né, você tem que fazer isso com um tempo maior, pelo menos 6 meses. Né? Então, se é em outubro, comece lá em março, abril, a fazer o trabalho. E aí defina um cronograma, o que eu vou fazer mês a mês, ou semana a semana, e por aí vai. As referências bibliográficas, né, que vão se falar aí as fontes que você citou ao longo do texto. Importante isso, né, para não configurar plágios, tá? Isso é muito importante. Nós temos aí um modelo, né, de plano de trabalho ou projeto de investigação. Né? Vocês baixem, deem uma olhada, tentem segui-los. Né? Quanto mais vocês tiverem o hábito de fazer a construção desses documentos, mais fácil vai ficando. Né? Nesse documento, né, tem modelo da introdução justificativa, dos objetivos, enfim, tem modelo do tudo, inclusive, né, como faz o cronograma de execução, que normalmente é feito através de um quadro, né, como faz as referências bibliográficas, né, como faz as citações também. Tudo isso está descrito passo a passo lá no nosso modelo. Dê uma olhada, tá bom? Um outro documento, né, que vem ali do projeto é o relatório da investigação, que também pode ser feito no formato de um artigo. Muito que é utilizado na construção do projeto pode ser utilizado no relatório da investigação. Mas cuidado, né? Como aqui no relatório da investigação
você já fez o trabalho, tem resultados, tem análises, você pode melhorar, você pode incrementar, você pode colocar de uma forma melhor, né, a introdução e a justificativa. A introdução e justificativa está lá no projeto? Tá. Posso copiar de lá? Pode. Então copie de lá e, a partir do que você já fez, melhore. Aumente as referências, aumente as citações, aumente as informações. Atenção, mas não são as informações novas. O que você obteve de resultados vai estar aqui no final, tá bom? Então melhore a sua introdução e justificativa. Os objetivos geral e os objetivos específicos, já falei no slide anterior, né? Também devem estar aqui. Muitas vezes eles vêm no final, né? Da introdução e da justificativa. Novamente, o referencial teórico, né? Você pode melhorar a partir do que você escreveu no projeto. A metodologia também, né? Como lá era um projeto, às vezes teve um passo ou outro que não foi seguido de uma forma do jeito que você planejou. Então aqui você tem a oportunidade de descrever esse passo de uma forma mais exata, né? Os resultados e análises, né? Então aqui você vai descrever os resultados da sua investigação, a análise desses resultados. Importante, né? As análises devem levar em consideração o que você tem de revisão bibliográfica e as hipóteses que você levantou. Às vezes você confirma as hipóteses, às vezes você as rejeita, né? Então, os seus resultados podem ser favoráveis, né, à confirmação das hipóteses ou não, né? Então, isso tem que ser colocado aqui. Importante colocar aqui também, né, um diálogo, né, entre os referenciais teóricos que você teve e as hipóteses, né? As hipóteses não, os resultados. Um exemplo, né? Você tem lá no referencial teórico, afirma que Paulo Freire, né, foi um filósofo, ou um historiador, ou, desculpe, um educador, né, que propôs, né, trabalhar com temas dentro da educação básica, né? É o que o pessoal chama muito de temas geradores. Muito bem. Aí você faz um trabalho e chega à conclusão, né, que vários professores usam temas geradores. Então você deve falar, né? Como resultado do meu trabalho, evidenciamos que vários professores usam temas geradores conforme a proposta de Paulo Freire. Então você está dialogando, né, do seu referencial teórico com os seus resultados, né? A conclusão, né, é uma síntese dessas análises todas, né? E aqui é aquilo que eu falei antes lá no projeto, né? Você retoma o objetivo, tá aqui o objetivo. Então você retoma o seu objetivo geral aqui e responde ele claramente e de forma objetiva, né? Então você vai finalizar o seu trabalho apontando, né, se o objetivo foi alcançado, os sucessos que você teve, as dificuldades, né? E por último, as referências bibliográficas novamente, citando, né, colocando ali no final, né, as fontes que você citou ao longo do texto. Aqui, né, algumas observações a respeito do banner e do vídeo, né, que são instrumentos que você utiliza nas apresentações. Lá no Moodle, né, do nosso curso, nós temos, né, exemplos de banner, né, e também algumas orientações de como fazer vídeos, né. Então aqui é apenas algumas observações que vocês devem ter ao construir um banner ou, né, também pode ser construir um banner ou um vídeo, um banner e o vídeo, né, enfim. Para as apresentações, evite colocar muitas informações escritas, então textos muito longos, isso é algo que deve ser evitado, principalmente no banner, né? Utilizar figuras, gráficos, tabelas, principalmente as que trazem informações significativas e de fácil observação. Então, coisas que a pessoa olha e já consegue identificar ali um possível resultado, né? Isso tem que ser utilizado com mais frequência. Evitar o uso de imagens apenas por ilustração.
Essa aqui é uma imagem de nós visitando determinado local. Não, isso não vai acrescentar nada. Se você coloca que já visitou o local, não precisa da foto de você visitando o local, tá certo? Então, evitar o uso de imagens apenas para ilustração de algo que foi realizado, tá? Logicamente, viu, gente, tem que tomar cuidado com isso. Vamos imaginar que você faz um determinado aparelho, né? E esse aparelho, quando em funcionamento, exibe algo, né? E isso não está ali na sua frente para mostrar. Aí sim, essa imagem é uma imagem importante, né? Durante a apresentação, não faça coisas muito longas, repetindo várias informações. Seja sucinto e objetivo. A gente fala que uma boa apresentação é 5 minutos, no máximo 7, 8 minutos. Não mais do que isso. Então, o poder de síntese tem que estar ali presente e você deve ser rápido, sucinto e objetivo. Isso não é deixar informações sem falar, tá? Mas sim colocar as informações importantes mais próximas daquela pessoa para quem você faz a apresentação. Tente seguir os itens do relatório, mas capriche nos impactos dos resultados obtidos e nas suas análises. Então, são aqueles itens. Uma introdução, então você deve começar a apresentação fazendo a introdução. O tema é esse, por causa disso, e o problema é este. Então você vai responder o porquê e o para que você fez a sua pesquisa. Depois o objetivo, né? Então o nosso objetivo é esse, coloque ele bem claro, né? Depois do objetivo, você vai falar que o seu trabalho foi baseado em tal referencial, né? Às vezes isso também já está na introdução, você pode fazer ali de uma forma mais rápida, né? Depois você vai falar que primeiramente fez isso, isso e isso, o passo a passo. Depois fez os outros passos. A análise dos dados foi feita através de uma análise estatística ou separando das falas das pessoas entrevistadas os pontos mais importantes e por aí vai. Depois você vai colocar os resultados que você obteve, retoma o objetivo novamente e coloca a resposta para ele direto, né? Então você vai falar, o objetivo foi alcançado, o objetivo era esse, como eu já falei, repete ele novamente, não tem problema, e fala, esse objetivo nós tivemos isso como resultado, e isso responde a essa questão, esse pergunta, ou responde, realmente atingimos o que nós tínhamos colocado como meta, né? Tanto no vídeo quanto no banner, é importante você pensar em coisas que pode distrair, né? Então coloque um fundo neutro, né? Ou se for colocar um fundo, tanto no vídeo quanto no banner, né? Coloque um fundo que tenha a ver com a sua apresentação. Às vezes o banner pode ser o fundo do vídeo, um exemplo. Mas tome cuidado, tá? Às vezes o vídeo não consegue ou não permite que uma pessoa consiga fazer a leitura do banner, né? Então você coloca ele no fundo, você pode até apontar para alguma coisa, mas tome cuidado se a pessoa que vê o vídeo realmente consegue analisar aquilo que está no banner, tá? Então, dê preferência para fundos neutros ou relacionados com a investigação. Bem, esse eu acho que é um dos documentos, né, mais importantes das atividades investigativas, que é o diário de bordo, né? Como o próprio nome fala, né, é diário, né? Então, se você tiver reuniões diárias, preenche ele diariamente. Se você for fazer atividades da sua investigação de modo diário, também preencha ele diariamente. Inicialmente, o diário de bordo era realmente um caderno físico e hoje ainda é utilizado, né? Na descrição ali do Breno, que está com orientações do diário de bordo, né? Presente aí no nosso curso no Moodle, né? Ele fala para fazer um diário físico, um caderno, né? Mas hoje em dia, né?
devido aí às tecnologias de informação e comunicação, ele também pode ser feito de um modo virtual. Isso é um problema? Não. Então você abre, por exemplo, um Google Docs, né, um Drive ali, e vai colocando as informações lá diárias, né? Importante não fazer o registro apenas daquilo que ocorreu, né? Faça também uma reflexão a partir daquilo, faça também algum comentário, coloque imagens e por aí vai, né? Então, nós temos, né, no site da Feira Ciência Viva, que é, né, o principal evento que motiva o nosso curso, né, alguns exemplos lá, algumas formas e todos esses documentos. Inclusive essa imagem aqui é o Zezinho, né, é o nosso mascote, ele está lá presente no site da Feira Ciência Viva, né? Então, o diário do bordo, ele deve fazer uma descrição cronológica dos fatos e atividades. Você deve colocar as datas, os locais da reunião e a quantidade de orientações e encontros que teve com o professor, anotar o tema e justificar a sua escolha, aquilo que eu falei, né? Descrever o que foi feito em cada reunião ou em cada aula orientada, registrar dúvidas, dificuldades, descobertas, testes, resultados, tudo que você for fazendo, né, na investigação, colocar lá, desenhos, esquemas, maquetes, protótipos, também colocar lá. Você pode fazer fotos hoje em dia, né? Se optar pelo modelo digital, né? As fotos é bem mais fácil, né? Faz pelo celular, coloca lá no documento eletrônico, no Drive, por exemplo, ou no computador mesmo, né? Enfim, você também pode utilizar essas imagens, essas informações todas para construir tanto o banner quanto o vídeo, né? E aqui só observação. Inicialmente isso aqui era feito em um caderno normal físico, né? Mas hoje também se aceita em formato digital. Importante lembrar que o registro, né, de um diário de bordo bem feito, né, facilita em muito a construção do seu artigo, a construção do seu projeto, tá? Então, o diário de bordo, ele serve também, né, para que você tenha um documento que fala, ó, realmente essa pesquisa foi eu que fiz. Tá aqui, ó, data, encontro, né? Então ela realmente te dá uma certificação de autoria, né? Então quando você fala, você vai falar, ó, estou falando de tal local. Desculpe aí o barulho, né? Às vezes acontece. Estou falando de tal local. Foi eu que fiz esse trabalho e eu fiz dessa forma. Tá certo? Então, atenção para isso, viu, gente? Eu sei que, às vezes, os registros, né, geram alguma dificuldade, né, e devido a pouco hábito que nós temos de registrar o que fazemos, né, de modo escrito, né, isso pode gerar alguma ansiedade, alguma dificuldade. Mas lembre-se, só aprende a escrever escrevendo, só aprende a registrar registrando, só aprende a investigar investigando. E, né, como Paulo Freire fala, né, pesquiso porque ensino, né, e a partir desse ensinamento, né, a partir dessa pesquisa que faço, eu anuncio todas as descobertas para todos os públicos. Gente, era bem isso que nós tínhamos, né? Muito obrigado aí pela atenção.